o teu desejo para o nosso coração nesta noite, Senhor. Que assim seja, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração com ações de graças diante de Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Que assim seja. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Obrigado, Dani. Obrigado, Leandro. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor seja glorificado nesta noite. Amém? Queria... hoje temos alguns textos para ler, mas você pode deixar a palavra do Senhor aberta no Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou narrar alguns fatos antecipados deste texto, mas a ação está ali. A gente, olhando, buscando a palavra de Deus e pelas coisas que a gente passa na vida, né? E eu confesso a vocês que foram dias bem conflitantes para mim, de tudo que passei. Não foi nada sério, não foi nada urgente, não foi nada com risco muito alto, mas serviu para que eu olhasse para as Escrituras e entendesse o quanto é importante eu nutrir a minha fé, quanto é importante eu alimentar a minha fé, porque dá uma sensação que muitas vezes a gente entra num modo automático de fé, que chega a ser próximo de um conformismo, ou próximo, não digo de se esfriar na fé, mas parece que as coisas estão sempre naquela caixa. E às vezes a vida nos dá a sensação de que nós temos tudo sob o nosso controle. A vida nos faz isso. Quem sabe o mundo tem às vezes essa astúcia de levar os cristãos a entenderem que está tudo bem. E que a gente não vigie, que a gente não cuide, que a gente não fortaleça a nossa vida espiritual, a nossa busca constante da presença de Deus na nossa vida, porque é isso que vai nos alimentar no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia da enfermidade, no dia da luta, no dia da aflição. O que vai nos sustentar é a presença do Espírito Santo de nós, é a comunhão nossa com Deus. Mas isso, sem passar por essas coisas, muitas vezes a gente não entende. Porque, como falei, muitas vezes as coisas estão sempre dentro da possibilidade de que eu defina, sempre da possibilidade de que eu comande, sempre dentro da possibilidade de que as coisas aconteçam de acordo com o que eu penso, ou de acordo com o que eu imagino que vai acontecer, ou até pensando, olhando biblicamente, pensando nas coisas que acontecem. Muitas vezes a gente entra nesse modo automático. Mas quando as circunstâncias da vida mudam, quando as nossas circunstâncias desta terra se transformam de uma forma ou de outra, pode ser com algum problema no trabalho, com algum problema em casa, com algum problema de saúde, com inúmeras coisas, a gente vai ver, a gente vai entender, quando Deus permite que isso aconteça conosco, é para que a gente reconfigure a nossa fé. Fé é uma palavra tão pequena e tão grandiosa em significado, em constância. Como é difícil a gente crer em todo momento, irmãos. Comentava com o pastor Emerson ali no começo do culto. Como é difícil, a gente desliza. A gente balança. Quando as circunstâncias nos espremem, quando a luta vem, quando a batalha vem, a gente balança naquilo que a gente crê, não na essência de Cristo, não no nome de Jesus, não no poder de Jesus, não na autoridade do nosso Deus, mas na constatação real de que a minha fé, ela tem poder para me trazer a paz,
para me trazer a tranquilidade, para eu saber, para eu entender, para eu crer definitivamente que eu tenho um Deus que trabalha por mim em todo o tempo e que jamais te abandona e jamais me abandona. Se fosse tão simples assim, não teriam cristãos passando por depressão, pastores passando por depressão, pastores tirando sua própria vida, obreiros da casa do Senhor ceifando a sua própria vida por angústia, por aflição, por inconstância, por não conseguir enxergar o que tem para frente. E a Bíblia nos alerta sobre isso, e a gente vai ver que o primeiro homem que creu, e a Bíblia não nos deixa nunca desamparados, Deus nunca nos deixa sem saber as definições do que a gente precisa. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, existe uma definição concreta do que é fé. Ali Deus nos deixa escrito exatamente o que é, exatamente como ela tem que ser. Ela nos dá exemplos, e a gente vai ver que o primeiro exemplo de fé citado em Hebreus 11 é Abel. Não é Adão, é Abel. Adão não é mais citado. Adão tinha com o Senhor, o contato com o Senhor, todos os dias na viração do dia. Mas Abel teve que crer. E Hebreus 11 diz que Abel creu no Senhor e lhe deu a melhor oferta. Diferente de Caim, que por obrigação deu a sua oferta. Depois a Bíblia vai nos narrando sobre Noé, vai nos narrando sobre Enoque, vai nos narrando sobre Abraão, vai nos dizendo sobre Moisés, vai nos dizendo sobre Gideão, sobre Davi, sobre outros que estão narrados naquele capítulo da Bíblia como chamado pelos teólogos de a galeria da fé. Mas a definição dela, eu quero ler com você, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Alguém tem aí a NTLH, a versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje? Alguém tem aí? Poderia ler para mim esse Hebreus 11, 1? Então, tudo isso, o que Deus tem para nós, está escrito ali. Agora, eu pergunto para você, você não precisa me responder necessariamente, mas olhe para dentro de você. Isso é uma tarefa simples? Não é uma tarefa simples. Crer que Jesus é o Senhor, crer em Jesus Cristo. Você pode perguntar, eu vejo às vezes, tem algumas postagens que a gente acaba vendo, de pessoas que chegam e perguntam para as pessoas na rua, você acredita em Deus? Sim. Você sabe quem é Deus? Sim. Mas na segunda, terceira pergunta, a pessoa já nem sabe que Deus mais ela está falando. Na maioria das pessoas, pelo menos no nosso país, ou em outros países próximos, logicamente em alguns lugares da terra ainda o nome de Jesus não foi nem pregado. Mas na grande parte da terra já sabe quem foi Jesus. Se não creem nele como Salvador, creem que ele existiu. Foi um profeta, foi um filósofo, o que quer que seja. Mas o que a Bíblia nos diz é de uma fé, em que a gente espera coisas que a gente não pode ver, que a gente tem prova real dentro do nosso coração de coisas que a gente não enxerga. Isso só vem, irmãos, quando muitas vezes Deus balança o galho, Deus balança a figueira, Deus dá uma balançada de leve na nossa vida, já é um fato importante para a gente parar para pensar e dizer, meu Senhor, meu Deus, meu Senhor, Senhor meu Deus. Isso é tão interessante de se observar, que a gente vai ver que na Bíblia, nos evangelhos, você não vai ter Jesus falando para aqueles que caminhavam com ele, para aqueles que viram paralíticos andarem, para aqueles que viram cegos enxergarem,
para verem aqueles que viram mortos ressuscitarem, surdos ouvirem, pessoas sendo libertas de espíritos malignos. Aqueles que estavam com Jesus, nenhum deles recebeu uma frase de Jesus ou um elogio de Jesus com relação à sua fé. Nenhum deles, pelo contrário, nas vezes que Jesus os citou, falava para eles: homens de pequena fé. Por que vocês temem, homens de pequena fé? E ele não falava isso para os estrangeiros, ele falava para os seus discípulos. As duas citações bíblicas que Jesus narra sobre fé, e que ele fala, essa fé, sim, são de personagens bíblicos que não eram nem do povo dele, que não eram discípulos, que não faziam parte da volta de Jesus, que foi o centurião romano e foi a mulher cirofenícia, que Jesus falou para eles, não se viu fé em Israel desta forma. E para aquela mulher ele disse: mulher, volte para a tua casa, a tua filha está sã, grande é a tua fé. Essas são as únicas citações que a gente vê. Jesus narrando para pessoas externas ao seu convívio, o que nos traz uma ideia, um foco de que quando a gente precisa realmente exercer a nossa fé, a gente precisa estar fundamentado naquilo que Deus tem falado conosco, na nossa meditação, na presença de Deus, no estudo da palavra, na nossa oração, na participação na igreja, no culto, na ministração que se recebe. Os seus discípulos tiveram que aprender isso mais tarde. E aí, com o Espírito Santo derramado, a gente vê uma ideia completamente diferente daqueles mesmos homens, daqueles mesmos que antes de Jesus ser crucificado, uns fugiram, outro traiu, outro negou. Aí eu pergunto para você, que fé é essa? Que na dificuldade nega o seu Senhor, que na luta não persevera e não se mantém. Aos pés de Jesus na cruz, só apenas o apóstolo João e as mulheres que o serviam, que o seguiam, sua mãe. E a Bíblia vai nos narrar de fatos como aqueles discípulos que caminhavam pelo caminho de Emaús e caminharam com Jesus e não reconheceram quem ele era. Se você fosse perguntar antes para aqueles homens, vocês creem em Jesus? Eles iam dizer que sim. Vocês sabem quem ele é? Sim. Mas na hora em que eles estavam saindo da cidade, que eles estavam caminhando, depois de tudo o que tinha acontecido, Jesus se aproxima deles e eles sequer reconhecem quem era o Mestre. Então eu compreendi isso para a minha vida durante esses dias. Porque muitas vezes a gente teme tantas as coisas. E a gente vem aqui e prega com a voz embargada já, porque a gente está passando dificuldade. A gente já fica mais choroso porque aconteceu um fato, que a gente teve uma notícia. Isso balança a gente. Isso estremece a gente. Não que a gente perca a fé. Não que a gente apostate da fé e não creio mais, porque Deus não recebeu. Não é isso que estou falando. É de que no momento em que Deus nos, se podemos chamar assim, nos prova, ou se podemos chamar no momento em que Deus nos chacoalha um pouco para ver que nível nós estamos, a gente dá um passo atrás. Porque aquele momento, ouça bem o que eu vou dizer para você, aquele momento saiu do teu controle, saiu do meu controle, saiu do meu controle. Quando as coisas apertam e quando você tem que vivenciar aquilo que você fala, quando você tem que vivenciar aquilo que você lê, aí o Espírito de Deus fala e não é uma cobrança. Eu vou mostrar para você que não é uma cobrança. Vou mostrar na Bíblia, que é o texto maior para essa noite. Mas a gente balança.
Estava falando para os irmãos, quando cheguei no centro cirúrgico, minha pressão estava 17/9. Ali eu já comecei a pensar comigo, Senhor, tua misericórdia é tudo. Porque eu deveria estar nesse momento aqui, com 12/8, tranquilo, sossegado, calmo, porque o Senhor é que está no controle. Mas aquela situação fugia do meu controle. Eu falei para o médico, doutor, hoje eu sou passageiro. Hoje eu estou lá atrás. Hoje eu não estou na frente pilotando. Ou seja, aquela situação fugiu do meu controle. E era exatamente ali, aonde a fé vai entrar. Quando as situações fogem do nosso controle, a fé é que nos fortalece. A certeza das coisas que vão acontecer para o nosso melhor é que nos fortalece. A prova daquilo que a gente não vê é que nos fortalece. É a prova de eu olhar que daqui 1h30 eu já estaria no quarto com a minha esposa e com a minha mãe. Era a certeza de que tudo correria bem. Ou se não, é porque Deus tinha um chamado para mim e me queria com Ele. Eu poderia mudar isso? Isso está sob o meu controle, está sob o seu controle? Não. Por isso a fé nos fortalece nesses momentos, nessa condição em que muitas vezes a gente passa, e Deus permite que a gente passe, não para nos rejeitar, mas você vai ver no texto, para nos aproximar. Não para nos dizer, você não tem fé alguma, você não pode estar comigo. Não. Venha para perto de mim. Deus, na sua infinita bondade, eu chamo isso de amor que nos constrange. Porque se alguém que fez tudo o que fez por mim, se eu tivesse feito isso por alguém, eu ficaria muito chateado se essa pessoa não confiasse em mim. Mas Jesus não é assim. Jesus nos aproxima dele nesses momentos. Jesus nos traz a sua presença. E eu vou ler um texto com você da palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 20. Atente comigo, versículo 19. Diz assim, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, ouça a narrativa qual era? A narrativa qual era? Cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, ou seja, escondidos, medrosos, temerosos. Aí eles vêm e vem Jesus no meio deles e diz, paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, mas aqueles a quem os retiverem, serão retidos. E Jesus sai da presença deles. Então entra em ação um personagem que ficou conhecido por resto do tempo, como um homem que queria ver para crer. Quando a gente se refere a uma pessoa que só quer isso, a gente fala assim para ela, você parece São Tomé. Você não crê, você precisa ver para crer. Esse ditado popular, essa situação popular, vem dessa passagem aqui, porque a Bíblia vai narrar e vai colocar Tomé na narrativa bíblica, um dos discípulos, um dos apóstolos do Senhor, chamado por ele, e diz assim, e Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, que é o sinônimo de gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor.
Mas Tomé disse a eles: se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Este homem tinha passado 3 anos com Jesus. Este homem tinha visto todos os sinais, milagres, maravilhas que alguém nessa terra pode ver. E a pergunta é, no momento em que ele foi balançado para que a sua fé ressurgisse, o que ele fez? Falou: não, eu só acredito, vocês estão me contando aí, ótimo, excelente, mas eu só acredito se eu tocar nas feridas de Jesus. Se eu tocar nele, aí eu vou acreditar. Então diz a palavra do Senhor, no versículo 26, se passam 8 dias, do versículo 25 para o versículo 26, se passam 8 dias, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles, a Bíblia narra lá, Tomé, entre aspas, o incrédulo, o que queria tocar para ver, o que não entendeu a narrativa do que é fé, que é a prova das coisas que não se pode enxergar. Então Tomé está na presença do Senhor agora, chega a Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse novamente: paz seja convosco. Mais interessante no texto é o que Jesus foi exatamente fazer ali, 8 dias depois. Dá-nos a entender, dá-nos uma possibilidade de entender que naquele instante, a pessoa mais importante para Jesus naquele meio era exatamente Tomé. Porque ele chega, diz, paz seja convosco, mas não fala: Pedro, tudo bem com você? Você está melhor desde aquele último nosso encontro, há 8 dias atrás? Como é que você está, João? Como é que você está, Tiago? Não. Ele vai direto naquele. Jesus sabe todas as coisas. Jesus já sabia que Tomé tinha dito aquilo. Então a Bíblia diz aqui que depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui. Põe o teu dedo e vê as minhas mãos. Veja. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas creia, Tomé. E aí a gente começa a imaginar que foi Tomé que tocou em Jesus, né? Tomé foi lá, com o seu dedinho, vê, realmente é ele. Mas eu entendi nesse texto que Jesus chamou Tomé para perto dele, para Jesus tocar nele. Para Jesus ministrar na vida dele. A tradição, a Bíblia não narra isso, mas a tradição fala que Tomé foi um grande evangelista. Que Tomé foi para a Índia e abriu muitas igrejas, escritos, dizeres, narrativas pela Índia, dão conta de igrejas, dizendo igrejas formadas por São Tomé. Então dá-se a interpretação de que Tomé foi um grande evangelista, saiu para pregar o evangelho do Senhor Jesus, mas o que aconteceu com aquele homem que era um incrédulo, que na hora em que ele precisou manter a sua fé, se naquele momento alguém chegasse lá, Tomé ia ser provavelmente um daqueles que ia dizer: não, eu não creio que ele ressuscitou. Esses dias atrás estava vendo um filme que chama Ressurreição, e conta a história de um tribuno romano que participou, é um filme, né? De um tribuno romano que participou da crucificação de Jesus, e o governador o incumbiu de achar o corpo de Jesus, porque ninguém acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E ele vai e vê Jesus, e se converte. O filme é bonito na história, que é uma narrativa. Mas o que acontece naquele momento com este homem, que pensamos nós que ele vai lá e toca em Jesus, mas quando Jesus diz para ele: vem aqui e toca-me.
Vem aqui e me toca. Por isso eu disse para você, Jesus poderia muito bem ter chegado para ele e falado, Tomé, eu não quero nem conversa contigo. Haroldo, você estava lá naquela mesa, você nem creu em mim, você não entendeu que eu ia fazer o melhor ali. Todas as noites que você ficou sem dormir, angustiado com isso tudo, não valeu de nada, você não olhou para mim, eu não preciso mais de você. Tomé, eu não preciso mais de você na lista dos 12, não. Eu já perdi um, Judas, perder mais um não tem problema nenhum. Não, Jesus foi ali resgatar a fé daquele homem. E quando Deus nos balança, quando Deus nos faz entender essas coisas, Jesus está pronto para chegar até nós, para nos trazer para perto dEle, não para nos afastar dEle. Então Tomé, quando chega neste momento em que ele olha, e ele vê Jesus, a exclamação, a frase que Tomé disse, ela está na mesma categoria do que Pedro falou quando disse, tu tens as palavras de vida eterna. Nós não vamos te deixar nunca. Tomé olha para Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. Tomé naquele momento se rende ao poder do Senhor, se rende à autoridade do Senhor, e a partir daquele momento, a vida deste homem provavelmente se transforma de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda, porque Jesus o trouxe para perto dele. Você precisa ver, toca aqui. Mas na verdade quem estava sendo tocado era Tomé. Na verdade quem estava sendo tocado era eu. Na verdade, quem está sendo tocado hoje é você. Na verdade, quando você passar por algo em sua vida que você tem que reagir, quem vai tocar em você é Jesus. Quem vai tocar nele, quem vai chegar diante de ti para se mostrar, para te trazer paz, para te alimentar do Espírito Santo, para te trazer autoridade, para te trazer as bênçãos, é Jesus. As coisas por um momento saem do nosso controle, mas elas jamais saem do controle de Deus. E Deus muitas vezes permite que essas coisas aconteçam, para que a gente realmente entenda de que a gente é totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Sem Ele nada se consegue. Sem Ele nós podemos ter conquistas, porque o homem é prodigioso, o homem é capacitado, é dotado de uma inteligência brutal. O nosso corpo é perfeito, a obra que Deus fez é perfeita. Mas este homem aqui, depois do pecado, ele precisa cada dia crucificar-se a si mesmo, renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Foram momentos difíceis que esses 11 aqui passaram. Se a gente for ver o antes, esses dias que eles ficaram sem a presença de Jesus, provavelmente não foram dias fáceis. Primeiro que eles tiveram que se esconder. Eles não podiam sair dizendo que eram discípulos de Jesus, porque senão estavam presos ou mortos. Não foram dias fáceis, como muitas vezes não são fáceis os meus dias, nem o teu. Mas a gente precisa saber, a gente precisa entender, a gente precisa se fechar nisso e tocar com nossa fé no Cordeiro do Senhor, no nosso Jesus Cristo, e declarar a Ele, Senhor meu e Deus meu. Eis-me aqui, Senhor meu e Deus meu. Habita na minha vida, Senhor, me faz vencer, me traz a paz, Senhor, me traz o entendimento de que o Senhor está sobre todas as coisas. Jesus deixou uma boa parte do capítulo 6 do Evangelho de João, no Sermão da Montanha, falando sobre a ansiedade. Vocês ficam ansiosos. A ansiedade trabalha contra nós.
Na verdade, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando a gente põe uma coisa na cabeça, dependendo do que ela seja, ela jamais vai nos fazer bem. Mas nós somos cristãos, nós somos aqueles a quem Jesus um dia olhou para nós e disse: venha. Essa é a realidade que a gente vive, irmãos. Não dá para chegar e maquiar o Evangelho e dizer que tudo vai ser bênção, que este ano, se prepare, que este ano vai ser o maior ano da sua vida. Este ano vai ser um ano de restituição total, este ano vai ser uma transformação, para que você saia daqui exultante, o pastor falou. Mas a vontade de Deus é que vai prevalecer sempre. Sempre. No livro de Jó, a palavra do Senhor diz que os nossos dias estão contados e que ninguém pode mudar isso. João capítulo 6, Jesus diz: vocês podem movimentar alguma coisa nesse sentido? Adianta vocês ficarem assim? Então, quando estamos na presença do Senhor, e por isso é importante estarmos ouvindo, estarmos falando, estarmos pregando, estarmos lendo, estarmos orando. Não uma oração. Esses dias eu estava vendo um pastor que eu, às vezes, ouço mensagens dele, takes de mensagem, cortes, e ele estava falando, normalmente, quando a gente está numa situação difícil, a gente dobra o nosso joelho e escancara o nosso pedido já de cara: Senhor, me livra disso, me livra, mas a gente esquece da oração que Jesus nos ensinou. Que primeiro a gente tem que dizer: exaltado seja o seu nome, glorificado seja o teu nome, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. E então, depois que se faz isso, é que se entra na presença do Senhor. Mas normalmente, pelo menos na minha vida, muitas vezes eu já dobrei meu joelho apavorado: Senhor, ô Senhor, entra com providência nisso, Senhor, olha o que está acontecendo aqui. Pronto, orei meia hora, 5 minutos, 10 minutos, vamos partir, vamos tentar mudar a história. Pergunta: a oração adiantou de alguma coisa? De nada. Mas é importante a gente ver aqui que Jesus não negligenciou, não renegou nenhum dos seus. Ele não disse para aqueles todos aqui, quando ele se encontrou com eles: ó, eu encontrei com vocês lá, vocês nem me reconheceram. Pedro, você me negou, né? Fulano, você fez isso. Beltrano, você fez aquilo. Não. Jesus nos chama para Ele. Porque eu lembro sempre de um salmo que diz assim: Deus conhece a nossa estrutura e Ele lembra-se que nós somos pó. Quando a gente entende isso que aconteceu com este homem, que depois a vida deste homem, o nome deste homem, foi trazido para a humanidade toda como um homem que não acreditava. Poxa, você tem a tua fé que nem a de Tomé, tem que ver para crer. E muitas vezes, irmãos, a gente está exatamente assim. Ah, se Deus não me responder hoje, se Deus não fizer alguma coisa agora, se Deus não tocar agora nisso, se Deus não prosperar minha vida já, daí eu não sei mais. A gente nota muitas vezes, irmãos, as pessoas têm alguns problemas, e a primeira coisa que elas fazem é se afastar da igreja. É não vir mais à igreja. Como se aquilo fosse algo que representasse diante de Deus: espera aí, deixa eu fazer para você então, para você voltar para a igreja. E Deus não age assim. Jesus foi lá falar com Tomé. 8 dias depois, Jesus foi lá falar, não foi nem no dia seguinte, hein? Veja como Deus não tem pressa de agir.
Quando ele precisa agir instantâneo, ele age, mas quando ele vê que o tempo é necessário, ele também deixa. Esperou 8 dias, chegou lá 8 dias, rapaziada toda reunida, quem a gente está aqui, Jesus entra, a porta fechada, ele entra, paz seja convosco. Tomé, pega aqui, ó. Você não queria? Pega aqui, ó. Creia. Creia. A palavra de Jesus para mim e para você hoje é: creia. Creia no poder de Deus. Creia na autoridade de Jesus Cristo, no Senhor. Ele é soberano em todas as coisas. Este bichinho que está dentro de nós, que nos quer fazer autossuficientes toda a vida, ele se prostra às maravilhas do poder de Deus. Ele se prostra à palavra que vem do nosso Deus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, os nossos irmãos do louvor. Dani e o Leandro, por favor.